Graça e paz, meus amados. Hoje estamos aqui para fazermos um comentário a respeito de uma pregação do pastor presbiteriano Augusto Nicodemos. Ele fez um vídeo para comentar a respeito das heresias da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que eu concordo com ele que há muitas heresias na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não vou entrar aqui no mérito da questão, mas o objetivo do vídeo dele era esse: comentar sobre as heresias, mostrar quem é Ellen White e assim por diante. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Apesar de concordar com ele que há muitas heresias na Igreja Adventista, o meu comentário hoje a respeito do vídeo do pastor Augusto Nicodemos é a respeito da natureza de Jesus. Quando ele falou a respeito da natureza de Jesus. Porque ele apresentou uma visão da Igreja Adventista dos Sétimo Dias a esse respeito, a respeito da natureza de Jesus, e depois ele teceu um comentário. Nós vamos ver isso logo depois da vinheta, ok? Muito bem. Eu vou colocar agora a fala do pastor Augusto Nicodemos e depois eu vou fazer os comentários que julguei necessário para que possa se esclarecer este conteúdo. Vamos então ouvir o pastor Augusto Nicodemos. Que Jesus não herdou tendências para o pecado e que por isso não pecou. Essa doutrina remove Jesus do mundo caído e do próprio lugar onde a ajuda é necessária. Em seu lado humano, Cristo herdou exatamente o que todo filho de Adão herda, uma natureza pecaminosa caída. Então, a doutrina adventista diz que a natureza de Cristo era pecaminosa, que Jesus tinha uma natureza pecaminosa. Mas certamente esse não é o ensino que a gente encontra na palavra de Deus, não é? Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero dizer que não sou adventista. Não tenho comunhão com a Igreja Adventista em termos doutrinários. Os considero, sim, servos de Deus, mas não tenho comunhão com as doutrinas adventistas, com raras exceções. No entanto, este parecer da Igreja Adventista sobre a natureza humana de Jesus, eu sou obrigado a concordar. O pastor Augusto Nicodemos discordou, porque a visão dele é a visão calvinista, é a visão da teologia de Santo Agostinho, que é uma visão católica, e que traz aquela visão de que Jesus é Deus. E nós não concordamos com esta visão. Eu particularmente discordo desta visão, porque a Bíblia não fala isso. Em nenhum lugar da Bíblia Jesus se apresentou como Deus. Em nenhum lugar da Bíblia Deus disse que Deus iria descer aqui para fazer a obra no lugar de Adão. Em lugar nenhum da Bíblia Deus disse que ia mandar um filho carnal dele para salvar a humanidade. Em lugar nenhum da Bíblia, Deus disse que ia fecundar uma mulher para dela nascer um filho, para esse filho ser o salvador da humanidade. Não há nada disso na Bíblia. A Bíblia fala que Deus criou o homem inocente, criou o homem puro e simples, sem conhecimento do mal, e deu a ele uma ordem, uma lei, né? Esta ordem de Deus é uma lei. Deu a esse homem uma lei. E este homem desobedeceu. Agora veja que este homem, apesar de ter sido feito do humus da terra, e por isso ele era chamado Adão, o nascido da terra, e por isso ele é chamado de humano, porque vem do humus, mas este homem, Adão, estava cheio do Espírito de Deus. Deus tinha soprado nele o seu Espírito Santo.
Este homem tinha comunhão com Deus, ele falava com Deus todos os dias na viração do dia. Só que este homem desobedeceu a Deus. Por uma razão ou por outra, ele desobedeceu. Então, o que aconteceu? Qual era a determinação de Deus? Caso ele desobedecesse e comesse do fruto proibido, ele morreria. Só que a primeira visão de morte que foi tida para eles era da morte de carne, ia morrer e acabar. Mas não era esta visão que Deus estava dizendo. Deus está falando para um homem cheio do Espírito que se ele desobedecer à lei de Deus, que é espiritual, ele vai morrer, mas ele vai morrer espiritualmente e não carnalmente. E foi o que aconteceu. Adão morreu espiritualmente. Por que ele morreu espiritualmente? Porque ele perdeu a comunhão com Deus. Esta comunhão foi quebrada, foi rompida. Deus retirou dele o seu Espírito Santo. E o homem foi viver para a carne. Adão foi viver para a carne. E o resultado, a consequência desta desobediência, desse pecado, foi a terra se tornar maldita. Tanto é que Deus diz para Adão: Adão, por tua causa a terra é maldita. Né? Em termos mais bíblicos, maldita é a terra por tua causa. Então veja que Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão. Foi uma desobediência à lei de Deus, foi uma infração à lei de Deus. Então, o que era preciso agora? Bom, o homem morreu espiritualmente, mas foi ter vida carnal. Então foi viver para a matéria, escravo da matéria, escravo do pecado, escravo daquele que o induziu ao erro, né? E é toda a sua geração, toda a humanidade, que é a descendência deste homem, nasceu sob maldição. Todos que nasciam na terra, e até hoje nascem, todos os que nascem até hoje na terra, nascem num mundo sob maldição. Então, Deus decidiu que mandaria um outro homem para fazer o caminho oposto. Se por um homem o pecado entrou no mundo, amaldiçoou a sua descendência, e a morte entrou no mundo, e as pessoas morrem carnalmente e espiritualmente e são condenadas para a eternidade, então Deus iria enviar um outro homem para fazer o caminho contrário. Agora, este outro homem nasceria na carne, nasceria morto espiritualmente, na carne, num mundo de maldição, com descendência do ventre de uma mulher, como é comum no ser humano, é a lei de Deus para o ser humano. Um homem só nasce do ventre de uma mulher, ou um homem ou uma mulher, só nasce do ventre de uma mulher com o consórcio de outro homem e a mulher. Se não houver um homem e uma mulher, não há nascimento nesse mundo, a não ser que seja por uma inseminação artificial. Mas é preciso que haja o homem, porque pela lei genética de Deus, o ser humano, para nascer, precisa que 23 cromossomas díspares masculinos, provindos do homem através do espermatozoide, fecunde o óvulo feminino, que contém 23 cromossomas díspares femininos, e assim, quando os dois se juntam, formam 23 pares de cromossomas, que é o necessário para que uma nova vida seja gerada. Isto é científico, inclusive, é a lei de Deus e a ciência comprova isso. Então, no ser humano não há caso de partenogênese. Uma mulher sozinha não pode gerar um filho. Alguns insetos, como o escorpião amarelo, por exemplo, eles se reproduzem por partenogênese. Não precisa, a fêmea não precisa de macho, ela se reproduz sozinha. Só que ela só reproduz fêmea, ela não reproduz macho. Porque na partenogênese só nasce fêmeas, não nasce macho. E no ser humano isto é impossível, o ser humano é impossível. Pelas leis de Deus é impossível ao ser humano, a uma mulher sozinha, gerar um filho, a não ser com o consórcio de um homem fazendo esta junção. Quando Deus disse que fez o homem à sua imagem e semelhança e os fez homem e mulher, está exatamente aí a explicação. Porque quando o homem se junta com a mulher,
formando uma só carne, os dois se unem, desta união o homem reproduz um outro ser à sua imagem e semelhança. Ele se torna um Deus em potencial. Quando os dois se unem, eles se tornam a semelhança de Deus. Eles reproduzem um outro ser à sua imagem e semelhança. Esta é a lei de Deus. Isto é o que a Bíblia nos leva a conhecer, a entender e a saber. Então, o homem que caiu no Éden, que pecou, que infringiu, a lei de Deus foi infringida. Logo, ela precisa que seja paga a multa que é colocada sobre aquele que infringir. E qual era a multa? Se desobedecer, se infringir a lei, qual é a multa? A morte. E o que aconteceu com o homem? Morte espiritual. Desobedeceu ao Espírito, desobedeceu à lei de Deus que é espiritual e morreu espiritualmente. Passou a viver na carne, escravo da carne e daquele que o conduziu ao erro. Agora, Deus está mandando, está preparando um outro homem para fazer o caminho contrário, para poder resgatar esta humanidade que é uma descendência maldita, para poder livrar o homem da maldição que pesa sobre a terra. É uma dívida tremenda que provém do Éden. E este homem que Deus está mandando, e ele diz que vai mandar lá em Deuteronômio, no capítulo 18, no versículo 15, 18 e 19, ele diz para Moisés que vai mandar um outro profeta, tirado do meio dos homens, tirado do meio dos irmãos, ou seja, tirado do meio do povo judeu, um outro profeta semelhante a Moisés, e vai colocar na boca deste profeta as palavras dele, de modo que todo aquele que ouvir as palavras que este profeta falar em nome dele e não obedecer, Deus vai requerer contas do desobediente. Então, amados, nós temos aí já a revelação de Deus, que Deus vai mandar um profeta, não é um Deus. Deus não vai mandar um Deus para pagar pecado, porque quem pecou foi o homem. O homem pecou infringindo a lei de Deus. Então o homem tem que pagar o pecado à lei, a infração à lei. Então veja bem, Jesus tinha que nascer do ventre de uma mulher, nesta humanidade sob maldição, carregando a hereditariedade da maldição, porque todos os que nascem aqui são malditos, nascem sob maldição e condenados pelo pecado do Éden. Então, este homem que ia nascer sob maldição, nesta terra sob maldição, e herdando a herança do pecado, ele teria que vencer o pecado, mesmo vivendo no pecado, ele teria que vencer o pecado, para poder ser ele mesmo, se elevar, pagar o preço, né? Vencer o pecado, não se deixar levar pela desobediência, mas obedecer a Deus em tudo, cumprir a lei de Deus em tudo, sendo obediente à lei até a morte. E foi o que Yeshua fez, foi o que Jesus fez, ele obedeceu até a morte. E então este homem pagaria o pecado do Éden, de forma que ele vencendo esse pecado, ele estaria se resgatando, ele estaria fazendo o caminho contrário. Adão morreu espiritualmente para viver na carne, ele estaria morrendo na carne para ressuscitar espiritualmente, sendo o primogênito entre muitos irmãos. Então ele ia ressuscitar espiritualmente, e daí ele iria levar com ele para o Pai todos aqueles que o aceitassem como Senhor e Salvador, como Redentor das suas vidas. Então, ele estava pagando uma dívida. Se eu aceitei que ele pagou a minha dívida, eu vou ficar com ele. A minha dívida é rasgada e jogada fora. Mas aquele que não aceita, aquele que não segue, aquele que não o reconhece como seu Senhor e Salvador, esse não goza desse privilégio. Ele vai continuar maldito sob o pecado de Adão. E ele vai ter condenação eterna. É isso que a Bíblia nos deixa muito claro. Logo, Jesus tinha uma natureza
humana. Realmente eu concordo com a visão adventista aí quando falou isso, porque eu aplaudi, está corretíssima, esta informação é bíblica, apesar deles pregarem muitas outras que são fora da Bíblia, mas essa daí está correta, e eu concordo e aplaudo, e quero deixar bem claro aqui, de que se nós não entendermos que Jesus é homem, a missão dele não serve para nós. Porque o pecado foi de homem, quem tem que pagar o pecado é homem. Se ele vem aqui para pagar um pecado nosso de homem, para nos resgatar do pecado, mas ele é um Deus, ele pode tudo, que exemplo para que serve esse exemplo para nós? Nós não temos condição de ser esse Deus, nós não temos condição de ter esse poder, né? Então, agora, o homem peca o homem peca contra Deus e Deus que paga o pecado do homem contra ele mesmo? Não tem lógica, não é? Não tem sentido. Então, meus amados, aí está a questão pela qual eu concordo plenamente com a Igreja Adventista nessa questão. A natureza de Jesus era 100% humana, nascido 100% homem, da forma como todo homem nasce, vivendo da forma que todo homem vive, em família. Olha, até nós não sabemos exatamente, não tem revelação bíblica do que aconteceu dos 12 anos dele até os 30, quando ele compareceu para o batismo. Ninguém sabe. A Bíblia não fala nada a esse respeito. Por que será que a Bíblia silenciou, não é? É porque este período dos 12 aos 30 não interessa para a missão. A Bíblia só fala daquilo que é útil para a missão, para cumprir o propósito de Deus. E dos 12 aos 30 anos, isso não interessa para a missão dele, não interessa para nada, porque ele teria uma vida normal, comum, de um homem qualquer, um homem digno, vivendo numa família decente, né? Poderia lá ter os seus entreveros também, mas que não eram pecados de morte, eram simplesmente questão de comunicação muitas vezes e de relacionamento. Não se sabe como é que foi, né? Mas tudo indica que era uma vida normal. E como essa vida normal não contribui em nada para a missão messiânica, ele é silenciado. Deus só vai voltar a falar sobre ele depois dos 12 anos, só vai voltar a falar sobre ele na hora que ele desce as águas do Jordão. Quando ele comparece para o batismo, desce as águas do Jordão, ele, Yeshua, homem normal, filho de Maria, provavelmente com José, e se não foi com José, foi com outro homem, que não é colocado, não é dito, mas tem que ter um outro homem, senão não vai valer essa situação, não vai valer esse 100% homem para ele, de natureza humana. E ele é chamado de segundo Adão. Se ele é segundo Adão, ele é semelhante, né? Então ele é carnal também, ele tem carne, ele tem osso, com a diferença que no primeiro Adão ele foi feito, né? Não existia nenhum. E agora, como o segundo Adão, ele é gerado no ventre de uma mulher. Não é feito com bonequinho que feito e soprado, né? Mas Deus vai colocar as palavras dele na boca dele. Ele vai se tornar um profeta de Deus e Deus vai colocar as palavras dele na boca do profeta. E quando isso vai acontecer? Exatamente na saída do Jordão. Quando ele está saindo das águas do batismo, o céu se abre e o Espírito de Deus desce sobre ele como uma pomba e repousa nele, habita nele, encarna nele, e ali vai começar a missão messiânica dele. A partir dali ele vai ser o Messias. Até então ele era apenas Jesus, o filho de Maria e de José. A partir de agora ele vai ser o Messias, o Mashir. O que é Mashir em hebraico? É ungido, que dá Messias em português. Ele vai ser o Cristo de Deus, o Cristo para nós. O que é Cristo em grego? Christos, ungido. Vai ser o ungido de Deus. Messias em hebraico, Christos em grego. Então veja que as duas palavras traduzem o ungido. Então ele vai ser ungido. Quando o céu se abre, ele se torna ungido. Deus o unge, derramando sobre ele o seu Espírito Santo, tornando-o pleno do seu Espírito Santo, cheio da sua palavra salvadora, consoladora. Então Deus derrama, coloca as palavras dele na boca do profeta. E a partir dali começa a missão messiânica. E como primeiro ato, ele vai ser tentado para provar que ele vai ser
obediente a Deus, né? Não vai desobedecer como Adão, na primeira investida do inimigo já desistiu. Então, é esta a visão. Por isso, concordamos plenamente. Me perdoe aí o pastor Augusto Nicodemos, mas esta visão que as igrejas evangélicas, de um modo geral, não só as calvinistas, as arminianas também trazem isso, tá? Essa visão, porque é uma visão que vem da igreja católica romana, essa visão de que Jesus é Deus, né? Não teria sentido Jesus ser Deus, até mesmo porque a essência de Deus não caberia dentro de um homem. Então, tá aí. Bom, diante disso, vamos ver agora o seu próximo comentário. Só para citar alguma coisa. Lucas 1,35, Jesus é chamado de o ente santo. Bom, na sua tentativa de provar que Jesus realmente é Deus, o senhor citou aí uma série de versículos que nós vamos ouvir o senhor falando e eu vou esclarecendo cada um deles, né? O primeiro desses versículos que o senhor citou está lá em Lucas 1,35, que diz: Jesus é chamado de o ente santo. Sim, e daí? Porque ele é chamado de ente santo, ele é Deus? O que é um ente? Um ente é um ser. E o que é um santo? É aquele que é consagrado para Deus. Tudo aquilo, um objeto qualquer que nós consagramos para Deus é um objeto santo. Tudo que é separado para Deus, tudo que é consagrado para Deus é santo. E Jesus era um ente consagrado para Deus, portanto, um ente santo. Isto não justifica dizer que ele é Deus. Ok? Vamos para o próximo. 1 de Pedro 1,19, Pedro se refere a ele como sendo cordeiro sem defeito e sem mácula. Muito bem. 1 Pedro 1,19. O senhor cita esse versículo onde diz o seguinte: Pedro se refere a ele como o cordeiro sem mácula. Claro, lógico. Ele é cordeiro porque ele vai se oferecer em sacrifício no dia da Páscoa como um cordeiro pascal, porque a Páscoa comemorava a passagem de Deus na terra para celebrar a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Então, era esta celebração, o povo hebreu celebrava todo ano comemorando a sua libertação da escravidão do Egito, a passagem de Deus na terra para libertá-los da escravidão do Egito. Agora, Jesus vai se entregar como um cordeiro, ele vai se oferecer em sacrifício para pagar os nossos pecados e nos libertar da escravidão do pecado. Então, o entendimento dessa nova Páscoa, a Páscoa cristã, que nós representamos pela Santa Ceia, qual é? A segunda passagem de Deus na terra, agora através de Jesus, para nos libertar da escravidão do pecado. Na primeira passagem que Deus fez na terra para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, ele passou na terra através do anjo destruidor. O anjo destruidor passou e matou todos os primogênitos. Agora, Deus vem novamente, passa a segunda vez, porque ele falou que faria uma segunda aliança, fez uma segunda aliança, e agora ele passa novamente, solidificando essa nova aliança, né? Só que agora ele passa através do profeta dele, através de Jesus. Ele passa aqui na terra, através de Jesus, para nos libertar da escravidão do pecado. É a comemoração da Santa Ceia, que é a nossa Páscoa cristã. Logo, isto aí também não implica dizer que Jesus é Deus. Vamos para o próximo. 2 de Pedro 3,14, Pedro de novo se refere a Jesus dizendo que ele é sem mácula e irrepreensível. Muito bem. Nesse versículo agora o senhor coloca lá 2 Pedro 3,14, que diz que ele é sem mácula e irrepreensível. Com certeza. Vamos entender isso. Nós vimos agora há pouco atrás que na saída do batismo ele recebeu a unção do Espírito Santo de Deus. Ele foi ungido com o Espírito Santo de Deus. Ele se tornou um templo para a
habitação do Espírito Santo de Deus. Então ele recebeu a natureza divina na saída do Jordão, não no ventre de Maria. No ventre de Maria ele era apenas um homem Jesus. Agora sim, na saída do Jordão, ele recebeu a natureza divina, porque ele se tornou um templo para a habitação do Espírito Santo de Deus, que veio habitar nele para fazer a obra messiânica. Logo, ele vai agir sob a direção desse Espírito Santo. E sob a direção desse Espírito Santo, ele vai ser sem mácula, irrepreensível, porque Deus não tem mácula e nem é repreensível. Novamente, não vemos aí um motivo para dizer que Jesus é Deus. Nós podemos dizer que Jesus é um portador da palavra de Deus, ele é um portador do Espírito Santo de Deus, um templo para a habitação desse Espírito Santo, e que, como profeta de Deus, Deus fala através dele, como falou através de Isaías, como falou através de Samuel, através de vários profetas. Mas só que com Jesus ele fala com plenitude, muito mais do que falou com todos os outros. Então, aí também não vemos nenhuma razão para apresentar Jesus como Deus. Sim, como um homem cuja natureza humana se doou e recebeu em si a unção de Deus, a natureza divina de Deus agora veio habitar nele para fazer uma missão. E é isso que ele está fazendo. Também não vemos aí razão para dizer que ele seja Deus. Hebreus 7,26 diz que ele é separado dos pecadores e que não conheceu o pecado. Em Hebreus 7,26, o Senhor diz que ele é separado dos pecados e não conheceu o pecado. Ora, claro, se ele recebeu a unção, está cheio do Espírito Santo, está fazendo a missão agora como Messias, como ungido de Deus, é claro que ele não vai conhecer pecado, ele não vai pecar, porque ele está sendo dirigido por Deus. Tudo o que ele faz é dirigido por Deus. E ele mesmo deixou isso bem claro muitas vezes, né? Quando ele dizia, as palavras que eu digo não digo de mim mesmo, mas conforme o Pai me enviou, conforme o Pai mandou. E quando perguntavam para ele se ele era o Messias, filho do Deus Altíssimo, ele dizia assim, ele concordava que ele era o Messias, mas filho do homem. Ele nunca disse que era filho de Deus. Até nem tem lógica de Deus ter um filho carnal, né? Isso aí, provavelmente a gente vai ver depois, vamos explicar isso direitinho. Segundo aos Coríntios 5:21, diz que ele não conheceu o pecado. 2 Coríntios 5:21 diz que ele não conheceu o pecado. Acabamos de ver isso. Não vai conhecer mesmo, porque cheio do Espírito de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, com o Espírito de Deus habitando nele, ele não vai conhecer pecado. 1 de João 3,5, nele não existe pecado. Hebreus 4,15, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E Romanos 8,3, que ele veio em semelhança de carne do pecado. 1 João 3,5, também, nele não existe pecado, mesma coisa. Hebreus 4,15, ele foi tentado com todas as coisas, mas sem pecado, também, mesma situação, uma coisa é só repetição da outra. E Romanos 8,03, ele veio em semelhança de carne do pecado. Bom, aí merece uma observação. Quem que veio em semelhança de carne do pecado? Não é Jesus. Jesus já era carne, ele já nasceu carne, ele era um homem normal, como todo mundo, corpo, alma e espírito. Ele era um homem normal. Ele nasceu carnal, ele nasceu carne. Ele tinha que vencer esta carne. Ele tinha que vencer os pecados que pesavam sobre esta carne para poder conquistar o lugar de volta. Porque se Adão morreu espiritualmente para viver na carne, ele ia morrer na carne para viver espiritualmente. Então era o caminho contrário. Agora, quem veio em forma de carne, em semelhança de carne,
Foi o Espírito de Deus. Foi a palavra de Deus que encarnou nele. Esta veio em semelhança de carne, porque ela é espiritual. A palavra de Deus é espiritual. O Espírito de Deus é espírito puro. E veio habitar em carne para poder fazer a obra junto com Jesus, guiar Jesus para fazer a obra. Então, este Espírito de Deus é que veio em semelhança de carne, não Jesus. Logo, o Espírito de Deus, que é Deus, é o Espírito que está em Yeshua, não Yeshua propriamente dito. Este é o testemunho das Escrituras, o Senhor diz. Pastor, me perdoe, data vênia, mas as Escrituras não dão esse testemunho como Jesus sendo Deus. Nós não temos nas Escrituras nenhum lugar que diz que Jesus é Deus. Não tem. Nós temos muitas referências que diz que ele é um homem, tá, que se doou, que recebeu o Espírito de Deus para fazer uma obra e cheio do Espírito de Deus, cheio da palavra de Deus como profeta de Deus, ele fez a obra messiânica e se doou como um cordeiro para poder pagar o preço da maldição que pesava sobre a humanidade. É isso que a Bíblia diz. O resto é crendice implantada pela Igreja Católica Romana desde lá do 2º século para cá, que isso vem rolando. E as pessoas absorveram isso e ninguém questiona, ninguém vai procurar estudar a Bíblia e entender a mensagem que está dentro das entrelinhas. O que Jesus disse? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque não basta você ler o que está escrito ali e ficar preso naquilo. Você tem que entender a mensagem que está atrás do texto, da onde vem. A palavra de Deus traz para nós um tripé. A criação, a obra da criação, a queda e a obra de restauração. Tudo tem que estar de acordo com este tripé. Se estiver de acordo com a criação, mas estiver contra a queda, ou estiver contra a obra de restauração, não é de Deus. Para ser de Deus tem que estar de acordo com esse tripé. Obra da criação, queda e restauração. Então, nós temos que pegar um texto e levá-lo e colocá-lo dentro deste contexto todinho e ele tem que se harmonizar. Aí nós vamos ter realmente uma visão teológica bíblica. Caso contrário, nós ficamos presos a crendices de reformadores, como Calvino, como Lutero, né, como John Wesley e tantos outros. Nós vamos ficar presos aos reformadores. Eles entenderam, criaram uma doutrina, pregaram aquilo, arrumaram os seguidores e a coisa vem se repetindo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, que nós vamos procurar situar aquilo dentro da Bíblia, nós não encontramos resposta. Então, é isso. É este o problema que tem que ser visto. Ok? Eu quero aproveitar aqui para fazer um comentário a respeito de alguma coisa que o senhor disse e que eu vou colocar agora primeiro e depois eu vou comentar. Esse é o verdadeiro testemunho da Escritura. O próprio Jesus disse em uma certa ocasião: quem me convence do pecado? Ninguém podia convencê-lo de pecado, exatamente porque ele tinha uma natureza perfeita. Ele não herdou o pecado original e ele não tinha uma natureza pecaminosa, mas ele foi preservado exatamente pela ação do Espírito Santo de ter uma natureza pecaminosa. Por que é isso importante? Porque se Cristo tinha uma natureza pecaminosa, então ele estava em culpa diante de Deus. E o salário do pecado é a morte. Então, na cruz, o que ele fez foi receber o castigo que o seu pecado merecia. Ele precisava não ter pecado para que a morte dele pudesse ser aplicada a outras pessoas, pudesse ter benefício para outras pessoas. Ele morre sem pecado para que a bem-aventurança, o resultado dessa morte, possa ser aplicada a outras pessoas. Se ele tinha pecado, a morte dele só vale para ele, porque o salário do pecado é a morte. Muito bem. Veja que o senhor diz que se Cristo tinha uma natureza pecaminosa diante de Deus, ele estava em culpa. Né? Ele estava em culpa. E se ele estava em culpa, ele não tinha condição de libertar ninguém. Deixa eu ver, isso é uma visão
indevida do texto. Por quê? Se ele tinha uma natureza pecaminosa, ele estava em culpa não pelo pecado dele, mas pelo pecado que ele estava herdando. Se ele é da descendência de Davi, se ele vem lá do pai que veio de Davi, da mãe que veio de Davi, ele vem herdando, ele tem na sua genealogia Raabe, ele tem na sua genealogia uma série de pessoas que estavam dentro do pecado. Então, veja bem que ele está herdando uma maldição. O simples fato dele nascer num mundo maldito, que está sob maldição, já o torna maldito junto. Então, e ele ainda herda pela hereditariedade que ele vai puxando, a herança que ele vai trazendo dos seus ancestrais. Então, ele estava em culpa, sim, mas não diante de Deus por um pecado cometido por ele. Agora, o que ele faz? Por que Deus mandou ele em culpa? Deus mandou ele em culpa porque agora, para ser obediente a Deus, ele vai ter que vencer todas essas tentações. Essas tentações que corroem a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego, o nosso instinto, elas que nos colocam, a carne grita dentro de nós. Ele passou por todas elas. E ele só foi tentado assim porque ele estava na carne. Era a carne tentando para derrotá-lo, para vencê-lo. Mas ele foi quem venceu. Ele passou por todas elas sem se contaminar. E uma vez ele passando por todas elas e sendo obediente até a morte, o que aconteceu? A culpa dele foi quebrada, dessa maldição do Éden foi quebrada, né? Porque a dívida foi paga, ele pagou a dívida por ele e ele adquiriu o poder. Tanto é que quando ele ressuscita, ele diz o quê? Me foi dado todo o poder no céu e na terra. Por quê? Porque ele só ressuscitou porque ele conseguiu vencer. Se ele não tivesse vencido, ele estaria condenado como condenado estava todos. Mas ele venceu. Então ele venceu e tomou posse agora do poder. Porque ele passou, foi tentado, venceu, pagou o preço da maldição que pesava sobre a humanidade e também sobre ele, e agora liberto, ressuscitado espiritualmente, sendo o primogênito entre muitos irmãos, ele vai levar um monte de irmão com ele para a glória com Deus. Porque agora ele, como um primogênito, ele tem o poder de levar aqueles que resolveram ficar do lado dele, que o aceitaram como Senhor e Salvador. Então, abandonam Adão, abandonam o pecado e sobem com Jesus para a glória. É isto. Esta é a beleza da doutrina de salvação, da restauração que é feita, porque de outra forma seria só utopia. Agora, deste jeito que nós estamos colocando aqui, é a lógica, é a coerência de acordo com as leis universais, de acordo com a lei da causa e do efeito, de acordo com as leis da genética, de acordo com as leis da eletricidade que estabelece a dualidade do universo, o bem e o mal, né? Nós só sabemos que tem mal porque tem bem, nós só sabemos que tem bem porque tem mal, nós só conhecemos as coisas por pares de opostos, nós só sabemos do dia porque tem noite. Se fosse todo dia, ninguém percebia. Nós só sabemos que uma coisa é gostosa porque tem as coisas ruins, sem sabor. Se todas elas fossem saborosas e gostosas, nós não perceberíamos, porque nós não saberíamos diferenciar o que é bom do que é ruim. Então, observe que a lei cósmica, a lei universal da criação do eterno, já traz para nós essa revelação da dualidade, né? Do bem e do mal. Um está no bem e cai para o mal, o outro está no mal e vem para o bem. Aí diz, o grande problema é que a doutrina calvinista costuma pregar que as pessoas que nasceram para ser condenadas vão ser condenadas, e as que nasceram para ser salvas vão ser salvas, não adianta fazer nada. Bom, isso aí é uma outra questão, nós não vamos entrar aqui agora no mérito, mas existe um detalhe. Não é esta visão calvinista que está certa. A eleição e a predestinação e o livre-arbítrio são bíblicos, mas não dentro da visão calvinista. Sim, dentro da visão bíblica. Tá? Porque, veja bem, o próprio Deus diz lá no livro de Ezequiel, porventura tenho eu prazer na morte do ímpio? Eu não quero antes que ele se converta do seu mau caminho e viva?
Então veja que Deus mesmo já disse, eu não tenho prazer nenhum em ver um ímpio morrer, eu quero que ele se converta. Então Deus está dando a ele a liberdade da conversão. Não é porque ele é ímpio ele vai ser condenado. Todos aqueles que são ímpios têm a liberdade da conversão. Porque todos eram ímpios antes. E Jesus veio trazer exatamente essa oportunidade de conversão e de salvação. Ok, meu querido? Então era isso. Eu queria fazer essa observação, essa visão da Igreja Adventista a respeito da natureza de Jesus. Eu aplaudo. Ela está corretíssima, tá? Ela é bíblica. Se for estudar e buscar teologia dentro do tripé que eu falei, da obra da criação, da queda e da restauração, ela está perfeita. Muito bem. Né? Não concordo com muita coisa do Adventismo, mas essa daí eu tenho que aplaudir. Eu peço desculpas se de alguma forma fui incisivo e acabei ofendendo, não foi a minha intenção ofender, né? Apenas eu vi esse comentário e essa sua pregação, e eu não achei que ela fosse muito lógica. Como na internet todo mundo tem a oportunidade de ouvir, de abrir o vídeo e ver, eu tinha que fazer um contraponto para que as pessoas tenham um parâmetro, né? Aí a questão da dualidade. Tem um parâmetro para escolher em que caminho quer seguir. Se quer seguir esse ou se quer seguir aquele. Mas está aí, né? E que cada um, segundo o seu entendimento, o seu crescimento espiritual, segundo a luz que o Espírito Santo lhe conceder, escolha o caminho que melhor lhe aprouver. Peço a Deus Todo-Poderoso que, no seu amor infinito, na sua misericórdia suprema, continue abençoando a sua vida, pastor Augusto Nicodemos, o seu ministério, a sua família, o seu lar, continue abençoando grandemente ao Senhor. O Senhor é um homem de Deus, estudioso, eu o admiro, eu já vi muitos vídeos seus e aplaudi muitos vídeos seus, apenas essa ressalva eu tinha que fazer hoje porque ela bateu, ela chocou, né, com aquilo que realmente a Bíblia fala. Por isso eu fiz essa observação. Mas o Senhor é alvo da minha admiração. Que Deus continue lhe abençoando e abençoando a todos que estiverem nos ouvindo nesse momento, derramando a luz do Espírito Santo com abundância, para que todos saibam a cada dia qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus.